Olá, meus irmãos, graça e paz. Um bom dia para todos. Que o Eterno abençoe a cada irmão, a cada irmã. Que a graça e a misericórdia de Deus seja o nosso escudo. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou vindo a trazer o último fruto do Espírito Santo. É o nono gomo deste caráter que se forma em nossa vida ao tornarmos servo de Deus. Apóstolo Paulo diz: revesti-vos como eleito de Deus, santo e amados de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos um aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. Muito bem, amados diletos irmãos. Eu estou passando agora pela manhã, porque logo mais estou já saindo para o meu trabalho. Peço perdão pelos latidos dos cachorros. Eu não tenho nenhum, mas a vizinhança tem. Eu peço aos irmãos que observem o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o último elo do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ou seja, encerra-se com um caráter que forma o ser humano manter-se sob controle. Para se ter uma ideia da grandeza desta qualidade, basta analisar o que o Espírito Santo falou através do rei Salomão. Provérbios 16, verso 32. O que Salomão diz? Ele diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Então, a longanimidade leva o ser humano a ter um autocontrole, a ter o domínio próprio. E ele diz que é melhor ser longânimo do que aquele herói de guerra, aquele que domina o seu espírito. É melhor ter domínio sobre o seu espírito do que ser aquele que toma uma cidade. Nós sabemos, amados, que pessoas que vivem em campos de batalha, após voltarem muitas vezes para sua vida cotidiana, são pessoas que perdem a paz, não conseguem ter paz. As imagens dos acontecimentos em campo de batalha muitas vezes assombram a sua alma. E Salomão diz que é melhor ser longânimo do que ser um herói de guerra. Melhor é dominar o seu espírito do que tomar uma cidade. E em Provérbios 25, verso 28, ele diz: como a cidade derribada, que não tem muro,
Assim o homem que não tem domínio próprio, ou seja, é como uma cidade que está à mercê a ser dominada por invasores, uma cidade que não tem um muro de proteção. Assim é a alma do homem que não tem domínio próprio, porque tudo o que vier de fora estará penetrando na alma desta pessoa, porque ele não consegue ter um autocontrole. Ele não consegue ter um domínio interior. Quando ele percebe, já foi possuído muitas vezes pela ira, já foi possuído muitas vezes pela revolta, agiu inconsequentemente, não teve a capacidade de refletir que os seus atos iria afetar outra pessoa. De fato, o que adianta apresentarmos uma fé inabalável? O que adianta demonstrarmos esta fé inabalável, capaz de transportar montanhas, capaz de ressuscitar morto, de curar enfermos, de expulsar demônios? E se não conseguimos controlar os impulsos da nossa vontade? Muitas pessoas são pessoas que agem com uma fé enorme, pregam que uma maravilha, a sua fé é capaz de transportar uma montanha. Por meio de sua fé, há curas milagrosas. São capazes até de ressuscitar mortos, porque a fé, ele tem poder. Quando os demônios se levantam, cai por terra. Mas se ele não tem um autocontrole, quando é atacado pelos desejos carnais, acabam caindo na cilada do inimigo. Acabam sucumbindo aos desejos da sua própria carne. Porque não teve um domínio próprio, não soube falar não para si mesmo. Então, amados, os seguidores de Cristo, ele vive em constante desafio, em constante em constante conflito, quis dizer eu. Eles estão constantemente sendo desafiados. Enfrentamos Enfrentamos inimigos espirituais, hostes espirituais, espírito do mal. As nossas lutas, ela não é uma luta contra os seres humanos, contra a carne, o sangue. A nossa batalha, ela é travada dentro do mundo espiritual. É contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Enfrentamos forças espiritual do mal, força espiritual maligna. E essas forças espirituais, elas agem nas regiões celestes, ou seja, no espaço sideral. E muitas vezes somos atacados de uma maneira invisível, sorrateira. Por isso precisamos ter autocontrole dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. O cristão precisa estar com sua consciência lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro, de todo ou qualquer sentimento maligno, a fim de estar apto espiritualmente para lutar e vencer
Não vencer pela força do seu braço, não vencer pela força física, mas pelo poder da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas se, no entanto, nossa mente não estiver purificado pelo sangue do Cordeiro, então iremos sucumbir diante das fraquezas da nossa carne. Ou seja, a concupiscência, os desejos carnais, esses desejos são incontroláveis. Esses desejos estão em volta de cada um de nós. E a Bíblia é bem clara quando diz que é como uma cidade sem muro, assim é o homem que não tem domínio sobre o seu próprio espírito. Então, esses desejos carnais incontroláveis, eles estão em nossa volta e poderá usar os nossos sentimentos para que destrua a nossa aliança com Deus. Mas Deus nos dá uma armadura chamada a armadura espiritual para alcançar o sucesso da nossa vida. É aí que se faz o necessário termos o autocontrole, termos o domínio próprio. Esse domínio próprio, ele é o fruto do Espírito. Mas o ser humano, ele pode se autocontrolar quando a afronta surge. Se você contar até 10, você não vai entrar numa briga sem a causa nenhuma. A palavra de Deus nos exalta dizendo: andai no Espírito, e jamais satisfarei a consciência da carne. Aí ele diz, porque a carne, ele luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque a carne e o Espírito são opostos entre si. A carne deseja fazer tudo aquilo que é pecado, e o Espírito almeja estar em harmonia com o nosso Criador. Então, esta peleja, esta luta interior, este conflito interior, nós chamamos de batalha espiritual. E muitas vezes nós sucumbimos porque acabamos fazendo os desejos da nossa carne. Porque a nossa carne, ele quer nos corromper. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Nós somos cristão e como cristão devemos viver em um mundo que está profundamente contaminado com as presenças das hostes malignas. Então, nós temos que entender que nós pertencemos ao reino de Deus. Habitamos em um mundo tenebroso, mas nós temos que entender que somos luz e que as trevas não podem prevalecer sobre a nossa alma. Devemos compreender que há uma verdadeira batalha entre aqueles que pertencem à luz e os que são possuídos pelas trevas. Aqueles que estão acorrentados pelo mal, eles se tornaram treva porque eles sucumbiram aos desejos malignos. Então, o que está acontecendo mesmo? O que está acontecendo é que os não cristãos, ou seja, aqueles que não são nascidos de novo, isto é, aqueles que são possuídos pelas trevas, eles
se tornaram agente do mal muitas vezes. E por isso mesmo eles são guiados por esses espírito maligno. Esses espíritos malignos, eles articulam provocações no intuito de levar os servos de Deus a reagir segundo a carne, para que eles possam sucumbirem também. Nós chamamos isso muitas vezes de prova, provar assim a nós mesmos. Acima de tudo, nós enfrentamos as hostes do mal que estão atrás dessas pessoas. Nós todos, muitas vezes, parecemos iguais, pertencemos ao mesmo mundo, mas o que nos diferencia neste mundo em que vivemos é a nossa fé. A nossa fé. Infelizmente, algumas vezes, nós temos muitas vezes vivido não segundo a fé, e por isso não temos sucesso. Por isso o inimigo da nossa alma acaba tendo sucesso em nossa vida, nos levando muitas vezes à derrota. Exatamente porque nós muitas vezes não tivemos o autocontrole, não tivemos domínio próprio sobre a situação. Porque muitas vezes omitimos de usar esse fruto chamado domínio próprio. O Senhor Jesus nos adverte de que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais, jamais, diz Jesus, entrareis no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. Portanto, amados, precisamos manter o domínio próprio, mesmo diante das provocações, mesmo diante das armadilhas do inimigo, a fim de que pela nossa conduta exemplar, as pessoas possam ver aquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Assim também evitamos descer ao nível daqueles que se encontram no domínio das trevas. Muitas vezes, as pessoas que estão dominadas pelas trevas nem percebem que está nos afrontando, que está nos provocando. Então, graças ao domínio próprio, nós conseguimos vencer, colocar muitas vezes em retirada o inimigo que está atuando por trás de pessoas. Pessoas que muitas vezes são nossos entes queridos, são nossos amigos, mas que são utilizados pelas forças malignas para tirar o nosso autocontrole. Um autocontrole de si mesmo, antes os impulsos da carne que nos conduz à morte. Todo cristão precisa ter uma temperança, ter uma autodisciplina para representar o seu Senhor aqui neste mundo. Por isso mesmo, vos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em nós e em vós, aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está
perto e esquecido da purificação dos seus pecados e de o que de outra hora, por isso, irmão, procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 5 e até o versículo 11. Apóstolo Pedro ele nos dá uma direção exata daquilo que devemos fazer. Que Deus vos abençoe, amados. Campo Grande agora é 4h21. Eu tenho que sair para pegar o meu ônibus para ir para o meu trabalho. Que Deus ilumine a mente de cada um de vós. Que o Eterno vos dê paz na alma e no espírito. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Graça e paz. Amém.